E aí, viado? E aí, viada? Eu sempre quis fazer isso. Olá, dialogueiros! Tudo bem com você? Eu sou Adriano Nunes e tá mais um Diálogos para Transformar e continuando o papo do Dialoguei. Afinal de contas, chega aquele momento em que é importante sair do armário. Será que é mesmo? Será que eu devo contar pra alguém? Pra quem eu devo contar? Qual é o melhor momento pra tomada dessa decisão? Sair do armário pode ser um campo minado e eu tô aqui pra poder te dar boas dicas e te dizer como foi comigo. Você sabe de onde surgiu o termo sair do armário? Antigamente, no Reino Unido, tinha aquela tradição que a gente conhece bem, em que as moças atingiam a idade da debutante, em que elas eram embonecadas e era feito um desfile para elas serem apresentadas e escolhidas por seus pretendentes. E isso se chamava come out, que daí surgiu a expressão sair do armário. Ou seja, sair do armário não necessariamente é quando você começa a ter experiências com a pessoa do mesmo sexo, e sim quando você assume publicamente isso e toma esse posicionamento perante a sociedade. E dizer o momento ideal dessa saída de armário é um tanto complicado, conforme nossos outros vídeos que eu vou deixar aqui da série. Essa questão da identidade sexual, ela é uma construção da vida inteira, né? Nós somos pessoas que transitamos, né? Hoje eu me sinto assim, eu desejo assado, e para muitos essa construção leva um tempo maior em relação aos outros. Então não tem um tempo certo. O melhor tempo e a importância dessa saída de armário é por um viés social, político, de conquistas de direito. Então esse momento é quando a gente se sente pronto, inteiro e interessado em lutar pelo nosso espaço. No episódio de hoje eu acho importante eu relatar como foi isso pra mim, para que isso possa encorajar as outras pessoas. Eu espero que com esse vídeo fique uma sementinha plantada aí dentro de você. Se estiver faltando alguma peça para a engrenagem funcionar completa, eu te ajudar a sair do teu armário. Então vamos lá, o meu testemunhal. Eu era uma criança meio afeminada, eu diria. Eu acho que isso já estava muito claro para todo mundo que convivia comigo. Só não era claro pra mim, até porque eu nem acessava isso e vivia de maneira lúdica. Pais é engraçado, né? Eles no mínimo intuem sobre isso ou já sabem, mas tem toda aquela construção social em cima de você para que você funcione no seu papel, no meu caso, o papel de filho homem. Então na minha puberdade foi muito natural eu me interessar pelas meninas, até porque eu já tinha que fazer esse cumprimento social, mas em nenhum momento eu me envolvi com elas com uma forma de atestar alguma coisa, até porque no meu caso não era ainda muito consciente essa questão de gênero pra mim. Eu tava só na experimentação. Então eu namorei todas as meninas. Levei até uma vantagem nisso, porque como eu dialogava e convivia melhor com as meninas, era um campo fértil pra mim, mais acessível em relação aos outros meninos. Então eu fui garanhão na puberdade. Peguei muitas meninas e me apaixonei de verdade. Até que um momento comecei a perceber um interesse maior. No começo eu achava que era projeção por não ter tido irmão homem. E eu fui vendo que essa projeção ia além disso, que era um desejo maior, e meados dos meus 17, 18 anos, e olha que é um dado curioso, que até hoje é mais ou menos a idade onde as pessoas costumam sair do armário, estatisticamente. Eu me apaixonei por uma pessoa, por um cara, e eu me envolvi com ele e comecei a viver essas experiências. Veja bem, olha esse momento, eu estava vivendo experiências, todo mundo já julgavam que eu poderia vir a ser, mas eu ainda estava decidindo o que eu ia fazer com tudo isso. E eu fui levando isso de boa dentro de casa. Eu também não firmava estereótipos ou ficava fazendo linha de nada, fui seguindo minha vida natural. E claro, meus pais começaram a perceber a frequência de ligação de rapazes que ligavam atrás de mim, as namoradas que não existiam mais, e isso começou a causar um incômodo dentro de casa. E num dado momento, num dia eu tive uma discussão com a minha mãe dentro de casa, ela me ofendeu, me questionando isso, e eu fui pro meu trabalho. Meu pai resolveu me ligar no trabalho falando: filho, tá insustentável essa relação com a sua mãe, vocês não podem perder o respeito desse jeito, eu quero passar aí pra te pegar no trabalho pra gente conversar. Daí eu imaginei, é mais uma daquelas conversas que meu pai vai pedir pra eu ter mais paciência com a minha mãe, porque ela é mais velha, eu tenho que respeitar isso nela, que o ambiente não pode ser assim. Só que quando eu entrei no carro, pela primeira vez o tom da conversa começou diferente. Meu pai sabiamente olhou pra mim e disse: a nossa conversa vai começar por uma pergunta, e antes de eu fazer a pergunta eu quero que você saiba que você não tem obrigação nenhuma de me responder, mas se você optar por me responder, eu preciso
que você me diga a verdade. Caraca, gente, nesse momento eu saquei que a conversa pela primeira vez ia ser num tom e num conteúdo diferente. Eu percebi que tinha chegado a hora. Eu lembro que o carro parou no semáforo, a gente tava a caminho do restaurante. Eu torci muito para que viesse um caminhão atravessando o outro semáforo e acertasse nosso carro em cheio e eu morresse ali, para aquela conversa não continuar. Afinal, eu sou o único filho homem. Mas meu pai criou coragem. Na época eu tava saindo com uma pessoa, que eu não vou dizer o nome para protegê-la. Fulano de tal não é só seu amigo, não é mesmo? E eu tava olhando, não olhava pra ele, olhava só pro trânsito. Eu virei pra ele, eu disse: não, ele é o meu namorado. Fez um silêncio sepulcral até a gente chegar ao restaurante. A gente sentou à mesa, eu não conseguia olhar pro meu pai. E quando eu resolvi encarar o meu pai para que a conversa continuasse, eu vi que saía lágrimas dele. E eu percebi que naquele momento eu tinha dado uma facada nele. Mas a pergunta seguinte foi: você tem certeza disso? Você precisa de algum apoio, de alguma ajuda, de psicólogo? E aí eu respirei fundo. Eu preciso terminar de matar, né? Então respirei fundo e disse: era a certeza maior que eu tinha na vida e que não era algo que eu havia escolhido para machucar a eles, que eu gostaria de estar em uma outra situação, não dependendo economicamente dele para poder olhar para a cara dele e dizer isso, tudo aquilo. Eu tinha muita certeza em relação a isso, que não me envergonhava em nada, que meus amigos mais próximos, o mundo de certa forma já sabiam, mas que ele ficasse tranquilo, que isso não era nenhuma tormenta para mim e que eu era o mesmo filho homem que ele havia comemorado da maternidade no meu nascimento, porque eu tinha muita caráter, muita dignidade, que eu era homem suficiente para olhar na cara dele e sustentar tudo isso e dizer que era a minha verdade. E ali, gente, eu tinha certeza que eu ia arrumar minhas trouxas, ir embora, eu ia ser expulso de casa. Eu imaginava na minha cabeça olhar para aquele homem, como ele olhou para mim e ele me acolheu de uma forma absurda. E pela primeira vez eu tive uma conexão e descobri que eu tinha um pai de verdade. E me orgulho muito disso dele. Eu acho que ele não gosta muito que eu divulgue essa história não, porque meus pais hoje foi toda uma construção, não foi da noite pro dia. É dia a dia eles estão aprendendo a lidar com isso. É claro que eles ficam preocupados à medida que eu vou expondo isso, que eles me amam, eles não querem que eu venha a sofrer. Vocês devem estar pensando: é que seu pai foi muito bacana, foi muito massa. Pode ser. Eu lamento que não existam pais que não consigam conectar e ter esse diálogo. Não sugiro para que todo mundo faça assim de maneira banal. Afinal de contas, cada um conhece sua família e sabe onde o sapato aperta. Mas o mais importante que eu peço com o intuito desse vídeo é que mesmo que você não esteja preparado a sair do armário, você não precisa usar vestimentas de repetir discursos homofóbicos ou fomentar pensamentos ainda que possa diminuir a questão do homossexual. Mas eu digo pra vocês, há um enorme diferencial quando a gente se assume. A vida se torna muito mais leve, muito mais divertida e muito mais assertiva. Eu espero que com isso eu possa ter aberto a tranca. E aí você salte pra fora e vem brilhar, viado! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o teu like, que é tão importante pro canal crescer. Bora dialogar?